que você deve entender uma coisa. Todos os educadores financeiros, eles mostram vários tipos de coisas, né? Mas o educador financeiro que é cristão, assim, provavelmente você que está assistindo essa live é cristão também, vai entender uma coisa. Deus é dono de tudo. Ageu capítulo 2, versículo 8, diz para nós que Deus, ele fala assim, minha é prata, minha é o ouro. Isso significa que nós somos apenas mordomos, administradores do que Deus nos dá. E você e eu podemos escolher se nós vamos ser administradores fiéis ou administradores infiéis. Lembra da parábola dos talentos, lá em Mateus 25? A gente tem um administrador, o servo infiel, que ao invés de ele multiplicar os talentos e cuidar dos talentos da forma que o Senhor pediu, ele não cuidou. E no finalzinho do versículo, Jesus fala assim, e a quem mais tem, mais será dado. O que significa isso? Você vai aprender nessa aula, eu vou te mostrar aqui, e quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você até consegue fazer mais dinheiro. Então, isso é até maravilhoso, porque a Bíblia, ela vai mostrando para nós princípios, para nossa vida, que devem ser muito bem usados. Então, assim, os principais problemas é as pessoas acharem que sabem, mas não sabem. Você já conhece esse tipo de pessoa? Aquela pessoa que acha que sabe de tudo. Meus irmãos, pega essa frase. Quem acha que sabe de tudo, nunca vai buscar conhecimento, nunca vai buscar mais. Provavelmente você já conheceu alguém que falou assim, sobre esse assunto eu sei tudo. E você vai tentar falar alguma coisa com essa pessoa, ela diz, não, eu sei, deixa que eu falo, tudo mais, deixa que eu posso. Então, assim, na vida financeira, há muitas pessoas que, às vezes, por terem uma experiência de vida, elas acham que sabem alguma coisa sobre a vida financeira. E eu posso falar para vocês humildemente, tem muitas coisas que eu não sei, tem muitas coisas que eu procuro aprender, estou estudando, estou querendo aqui passar para o canal para vocês, passar nas lives, passar nos estudos, passar nas aulas, mas, tipo assim, nós devemos ser humildes o suficiente. E tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, ninguém é tão grande que não possa aprender, e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. Essa frase, meus irmãos, ela é chave para você entender o seguinte, todos nós temos o que aprender ainda. Ninguém de nós é Deus que sabe todas as coisas. Então, na sua vida financeira, você também precisa aprender. E agora eu vou te falar de pessoas que provavelmente você conhece uma dessas pessoas. Porque é engraçado esse tipo de pessoas. Porque essas pessoas, elas são, como que eu posso dizer assim, uma pessoa que até acredita que sabe de todas as coisas e ninguém pode passar conhecimento para elas. E eu vejo muitos exemplos de pessoas mais novas, como um aluno querer falar alguma coisa para o professor, ou uma criança falar para os pais sobre dinheiro, sobre algo, sobre trabalho. O pai ou a mãe, eles, não, eu sei muito mais, entendeu? E aqui vai acontecer o seguinte, na vida das pessoas acontece isso. Aquela pessoa que trabalha já faz muito tempo, já lida com dinheiro faz muito tempo, ela acha que é especialista, que sabe de todas as coisas, vai falar sobre educação financeira, finanças, não sei, deixa comigo, não sei o quê. Então nós devemos ser humildes o suficiente para saber que nós não sabemos de todas as coisas. E o que eu vou te passar aqui, te falar, talvez você não faça, e vai descobrir aqui nessa aula, talvez, o porquê que tá tão complicado a tua vida financeira. Por que de tantos problemas? Qual que é a real dificuldade? Você provavelmente conhece aquele que trabalha muito e ganha muito. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Trabalha muito e ganha muito bem. Às vezes você sabe até o quanto que a pessoa ganha por hora e ela faz hora extra ainda, ou ele, né? Mas essa pessoa continua lascada. Tá sempre lascada, tá sempre endividada, tá sempre com problemas financeiros. Nunca. Essa pessoa, às vezes, ela pede emprestado para você que recebe menos. Comigo já aconteceu muito. Eu recebia menos que uma pessoa, você que aquela pessoa recebe bem, mas chegou ali final do mês. Enquanto não acaba o pagamento, a pessoa vai lá e pede emprestado para quem sabe cuidar do dinheiro. Então, essa pessoa é um tipo de pessoa que trabalha muito, ganha muito, mas está sempre lascado. Esse tipo de pessoa acha que sabe muito sobre finanças, muitas vezes, mas não sabe. As pessoas precisam ser humildes para entender isso. Só isso não funciona. Só fazer muito dinheiro não funciona. Eu já falei no Instagram e até aqui no YouTube sobre o cara que ganhou 30 milhões de reais na loteria. E ele perdeu tudo em um ano. Não é que ele perdeu, ele gastou tudo em um ano. Ele não tinha controle financeiro, ele não tinha, como que eu posso dizer assim, um mindset, a mentalidade da prosperidade. Ele gastou seu dinheiro só com passivos. E de repente, em menos de um ano, ele perdeu tudo e não conseguiu ajudar a própria mãe. Então, isso aqui, irmãos, é muito importante para a gente entender o seguinte: nós temos sempre o que aprender. Você também deve conhecer aquele que anota tudo que gasta. Existe. Nossa, deu um chute aqui, desculpa. Existe aquele, seja cristão, seja uma pessoa especialista, ou que se sente especialista, aquela pessoa que anota tudo, sabe? Ela anota quanto que gasta, quanto que ganha, tudo na planilha, tudo no papel, mas tá sempre lascado. Eu já fui na casa de pessoas que tinham tudo anotadinho, assim, hoje eu gastei com isso, amanhã eu vou gastar com aquilo. Mas você ia ver, a pessoa às vezes pedia emprestado pra você. Tava sempre lascado. Ia fazer uma viagem e não tinha dinheiro. Então isso também faltou outras coisas. Que outras coisas, Marcos? Essas coisas, elas são acompanhadas. Eu falei sobre ganhar muito. Ganhar muito também, você aprender a ganhar mais é legal, mas só isso não funciona. Você aprender a anotar é legal, mas só isso não funciona. E você também, provavelmente, esse último aqui que eu falei, esse último, terceiro tipo de pessoa, essa última pessoa é uma das mais raras, mas eu conheço um ou outro. Aquele que sabe tudo de investimentos. Até fala sobre investimento, fala sobre criptomoedas, ações, fundos imobiliários, Tesouro Selic, CDB, IPCA, mas continua na mesma situação.
mas está sempre lascado. Às vezes até ajuda os outros. Ah, não, faz investimento aqui, faz investimento ali, mas nunca investiu, nunca fez na prática, não sabe o que é. Então, assim, essas três coisas, esses três tipos de pessoas, elas existem. E esses três tipos de pessoas, às vezes elas só está faltando uma coisa, elas entenderem que essas três coisas que eu falei juntos, elas funcionam melhor. Você aprender a fazer mais dinheiro, como aquela pessoa que ganha muito, você aprender a ter um controle sobre a sua vida financeira, e você investir e multiplicar o seu dinheiro, os seus talentos, os seus recursos. Só que só um desses, definitivamente, nunca vai funcionar. Só um deles não vai funcionar. Senão, as coisas, elas vão ficar pela metade, entendeu? Não funciona. Hoje, nessa aula, nós vamos focar em falar sobre planejamento da sua vida financeira, mas dentro do planejamento para a sua vida financeira, um planejamento de sucesso, eu já vou falar para você várias outras coisas, e eu tenho certeza que você vai sair dessa aula sabendo muita coisa. Na frente de muitas pessoas que você conhece, sabendo, entendendo muito sobre finanças. E assim, nós, irmãos, você provavelmente é cristão, eu sou cristão, mas podemos escolher se nós queremos ser um mordomo bom, um mordomo fiel, um administrador fiel, ou ignorar o que Deus ensina na palavra. E continuar com a mesma situação financeira, com a situação, com a vida financeira crítica, com escassez. Talvez existam pessoas que saibam um pouco de cada coisa que você tem. Provavelmente você é uma dessas pessoas, talvez, que sabe um pouquinho disso, sabe um pouquinho daquilo, sabe um pouquinho. Só que essa pessoa, ela não prosperou simplesmente por causa da mentalidade. Então, Marlon, não entendi. Três coisas você falou para mim que eu preciso para prosperar, mas mentalidade. Ó, a mentalidade é o princípio básico para essas coisas. Então, se a pessoa só souber ganhar muito dinheiro, é legal. Mas se ela tiver uma mentalidade pobre, ela vai gastar só em passivos. Se a pessoa souber controlar os gastos, mas ela tiver uma mentalidade pobre, uma hora ou outra, ela não vai ter um objetivo, não vai ter uma meta traçada para esse dinheiro, não vai ter um fim para cuidar desse dinheiro, ela vai lá e gasta com um passivo também. E se a pessoa tiver uma mentalidade pobre também, o investimento para ela não vai fazer sentido também. Então, essas três coisas, elas só funcionam com a mentalidade. Por isso, que as coisas devem começar na nossa mentalidade. Tudo começa aqui. Eu só comecei a fazer um canal sobre finanças aqui no YouTube porque eu comecei a mudar a minha mentalidade. Eu comecei a falar, eu não quero mais ter uma vida assim lascada financeiramente. Porque eu vi muitas pessoas, e a maioria das pessoas que eu conhecia, que chegavam no fim do mês, eu lembro quando eu era criança, pessoas que chegavam no fim do mês e falavam para mim assim, tá vendo esse dinheiro aqui? Esse dinheiro que eu recebi? Esse dinheiro aqui vai tudo para pagar dívida. E eu começava a pensar assim, mas por que a vida de uma pessoa adulta é assim? Eu não quero ter uma vida assim, só pensava assim, gente, nossa, eu não quero isso. Sem dúvida alguma, tudo que eu estou te dizendo aqui é importante. Aprender a controlar a vida financeira, aprender a investir, aprender a fazer mais dinheiro, todas essas coisas. Mas sem dúvida, que tem algo que é acima disso, que vai definir o seu sucesso ou o seu insucesso na sua vida financeira, que é a sua mentalidade. Se você tem e está com uma mentalidade de pobre, não vai adiantar eu te passar todos os conhecimentos. E que uma hora ou outra, você vai voltar a fazer as mesmas coisas. Então, se eu te passar o máximo de conhecimento que eu vou te passar aqui, todas as coisas que eu já aprendi, eu te ensinar os melhores investimentos, as melhores formas de você ganhar mais, as melhores planilhas para você controlar os seus gastos e controlar a sua vida financeira, não vai adiantar de nada se você não mudar a sua mentalidade, se você não estiver disposto a sair da zona de conforto e aprender a ter uma mentalidade próspera, aprender a não ter uma mentalidade escassa. A maioria das pessoas a maioria, eu digo assim, 95% das pessoas têm problemas financeiros hoje. Porque cresceu em uma família com uma mentalidade de pobre e viveu a vida toda com crenças limitantes. Crenças limitantes é basicamente crenças que te impedem de fazer algo a mais. Sabe aquela pessoa que você fala assim, ó, faz isso pra mim, me ajuda naquilo? Não, eu não posso, não consigo, eu sou fraco, eu sou frágil, não dá. Você deve conhecer um tipo de pessoa assim. Muitas pessoas são assim. Mas eu vou te falar uma coisa, isso é uma crença limitante. A nossa mente nos limita. O único que pode parar é você mesmo. Vai e faz acontecer. Então eu já te digo que não adianta você assistir essa aula e dizer que não vai conseguir colocar em prática, que é impossível prosperar ou melhorar, porque você já tentou várias vezes. Você tem que entrar nessa aula para você prosperar com garra, falando assim, é possível, eu vou fazer acontecer, eu sei que é possível, Deus vai me abençoar, eu vou colocar em prática. Então, se você começar essa aula dessa forma, não vai adiantar de nada. Você tem que começar com garra, com força, com determinação, de verdade. Talvez você já tentou várias vezes, vários métodos. Talvez você já tentou fazer planilha, fazer isso, fazer aquilo, já anotou todos os seus gastos, já tentou ver sobre investimento, mas não adiantou nada. Fica nessa aula aqui, ela vai te ajudar muito. Isso aqui vai mudar muito a sua vida. E crença limitante, que existe na sua mente, geralmente é algo que te foi ensinado, que foi te ensinado quando você era criança. Algum trauma ou algo que seus pais, sem intenção má, falavam para você. Né? Por exemplo, pai, ele fala assim, você não pode fazer isso, você não merece aquilo. Às vezes, sem uma intenção má,
ele vai criando uma crença limitante nas crianças. Ah, você não vai comprar, eu não vou te comprar tal coisa porque você não merece, então você não se sente merecedor das coisas que você tem, não se sente merecedor de ter mais. As crenças limitantes, elas vão sendo implantadas dessa forma. Ah, você não pode fazer tal coisa, você é burro, sabe? Né? A gente tem hoje em dia as regras de etiqueta, os professores não podem chamar a pessoa de burro, mas isso é porque dão consequências muito, muito altas lá na frente, porque a criança se sente limitada e vai se tornando um adulto também limitado. Então, provavelmente, a sua situação financeira, o que você faz hoje, é tudo reflexo do que aconteceu quando você ainda era jovem, quando você ainda era uma criança, quando os seus pais ou alguém da sua família falou que você não conseguia, que você não podia, que você ia nascer pobre e tem que morrer pobre, que não tem como prosperar, que para prosperar é só roubando das pessoas, que as pessoas ricas elas são avarentas e egoístas, e ser pobre é uma coisa de pessoas boas, e pessoas que têm família e são alegres. E ser rico é uma coisa triste, que as pessoas querem ter tudo, é uma ganância, não sei o quê. Então, todas essas crenças foram sendo implantadas na sua mente. Isso gera consequências. Eu preciso que você se comprometa a me ouvir e entender que tem que mudar a sua mentalidade. Entenda e diga palavras boas de si mesmo. Diga palavras boas sobre o dinheiro também. Sobre você e sobre o dinheiro. Essas duas coisas, elas estão juntas. Porque quando você acredita coisas ruins sobre você mesmo, você acredita, por exemplo, que não consegue ter dinheiro, não consegue multiplicá-lo, não vai conseguir controlá-lo, entendeu? Então, falar palavras boas de si mesmo vai trazer valor próprio para você e crenças positivas sobre você mesmo. Porque se você acreditar que você não consegue começar essa aula desse jeito, provavelmente, vou te falar a verdade, você não vai conseguir. Então você tem que falar assim, eu vou conseguir. Sabe aquelas frases, né? Dinheiro é sujo e corrompe o caráter. Não, muda essa frase. Fala assim, o dinheiro é uma bênção que vai mudar, aliás, que vai dar uma vida melhor para mim, para minha família e todos ao meu redor. Então, com dinheiro, as pessoas, meus irmãos, a gente pode ser um canal de bênçãos. O que um canal de água, um canal de realmente faz, né? Ele entrega para outras pessoas, chega nele e ele vai entregando. E é isso que você pode fazer na sua vida financeira. Com o seu dinheiro, o que você pode fazer? Dar uma vida melhor para sua família e para todos ao seu redor. Ajudar uma pessoa que está lá na rua passando por problemas. Isso é tão satisfatório. Você já fez isso? Comenta aqui se você já fez. Eu já fiz muitas vezes, assim, ajudar as pessoas que estão passando por alguns problemas e pessoas que já passaram pelos mesmos problemas que você. Eu já vendi, por exemplo, na rua. Deixa eu arrumar aqui. Eu já vendi coisas na rua, doce, chocolate, essas coisas. E muitas vezes, quando eu vejo pessoas na rua vendendo, eu procuro ajudar. Porque eu sei que não é fácil ficar abaixo do sol. Mas é tão satisfatório ajudar as pessoas, é tão satisfatório ver que a pessoa está empreendendo e ajudando. E é isso que acontece, você pode ser um canal de bênçãos para pessoas. Você precisa realmente acreditar nisso. E repita várias vezes. Eu quero mudar minha vida financeira. Eu quero mudar minha vida financeira. Eu sei que parece loucura, mas tudo que nós falamos, e até mesmo que eu estou falando aqui para vocês, eu não estou falando só para vocês, eu estou falando para mim, para o meu subconsciente. Eu estou implantando isso aqui no meu subconsciente. E o meu subconsciente vai me guiar para o que eu vou fazer na minha vida. Então, aquela pessoa que acredita que não pode, não consegue, o subconsciente vai dar alerta, ela vai fazer alguma coisa, e o subconsciente vai falar, você não consegue, e ela vai acreditar, e não vai conseguir mesmo, e não vai fazer, e não vai nem tentar muitas vezes. Então, controle das suas finanças significa planejamento de gastos, que é o que nós vamos falar, e você saberá exatamente quanto que você terá daqui a uns 2 ou 3 meses. Imagina você saber exatamente quanto que você vai poder estar investindo daqui 2 a 3 meses. Quanto tempo que você vai demorar para pagar aquela dívida, ou sair das suas dívidas. Isso é maravilhoso para o nosso controle financeiro. Então, essa aula, ela está falando exatamente sobre controle financeiro. Eu comecei a dar uma introdução para ela, para a gente falar sobre a sua mentalidade, mas agora nós vamos começar falando sobre o controle financeiro. Você vai saber quanto que você precisa para fazer de renda extra, por exemplo. Ai, Marlon, eu tenho uma dívida, eu quero acabar em 2 meses. Você quer acabar em 2 meses? Faz um planejamento financeiro, faz um planejamento de sucesso. O que você faz? Vê quanto de renda extra que você precisa. Simples. Aliás, né? Vê quanto que vai sobrar no final do mês e você vai saber exatamente quanto de renda extra que você precisa para terminar com suas dívidas em 2 meses. É maravilhoso. Ou se você está planejando investir e não investe ainda, é maravilhoso isso. Você vai lá e planeja um investimento legal.